Amém? Vamos então adorar ao Senhor, ler a palavra do Senhor. Abra, por favor, a palavra de Deus em Isaías 49. Isaías 49, versículo 13 a 16. Você que achou, vai ficando de pé em reverência à santa palavra de Deus. É um texto bem conhecido. Eu lembro uma vez que o apóstolo Edson pregou nesse texto, nesses versículos, mas eu nem procurei a mensagem para não influenciar o que Deus tinha falado no meu coração. Mas eu lembro ali dele falando da mãe, que não se esquece do filho. Alguns vão lembrar lá, a Vanessa está até balançando a cabeça já, glória a Deus. Amém? Isaías 49, versículo 13 diz assim: Cantai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo dos seus aflitos e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Até aqui. Vamos orar. Amado Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Foi lida. Peço que o Senhor agora me use e me abençoe para eu passar a tua mensagem, os teus recados. Nada que venha de mim, mas o que o teu Santo Espírito ministrou ao meu coração. E assim os teus filhos, nosso povo, meus irmãos, possam ser fortalecidos e ministrados assim como eu fui. Abençoa, Senhor, que os teus anjos ministradores estejam aqui. Destapa todos os tampões dos ouvidos, que possamos ouvir a tua voz, que a nossa mente esteja alerta e cativa somente a ti, para que saiamos daqui fortalecidos através da tua palavra. Nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Amados, eu amo o livro de Isaías. O livro de Isaías, eu fiz uma pesquisa e trouxe algumas curiosidades aqui, tem muitas, e selecionei algumas para falar para vocês. Isaías é um livro do Velho Testamento, foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo, e ele é conhecido como o Evangelho do Velho Testamento. Ele fala muito de Jesus, ele fala muito do Messias. E o primeiro contato, eu fiquei lembrando, escrevendo essa palavra, o primeiro contato que eu tive com o profético, há 20 anos atrás, quando eu me converti, foi no livro de Isaías, ali em Isaías 42, e eu entendi que Deus estava falando de mim, que eu era a serva dele, que ele tinha me escolhido, enfim, algo meu e do Senhor, e por isso que eu amo o livro de Isaías, e depois a gente começa a aprender, estudar a palavra e fica mais apaixonado ainda. Bom, a igreja primitiva, ela não tinha a Bíblia como nós temos, de Gênesis a Apocalipse. Eles tinham o Velho Testamento e principalmente o livro de Isaías, é o livro que descreve o Messias e onde os judeus esperam até hoje. Então é um livro muito lindo e muito importante. E aqui o profeta Isaías, ele traz palavras de julgamento para o povo de Israel. Infelizmente o povo se corrompeu, ele se desviou ali do caminho, ao invés de Israel influenciar nações, porque ali é o começo de tudo, Israel foi influenciada e onde entrou idolatria e corrupção. E Deus, ele trata com o seu povo para trazê-lo de volta. E Isaías, ele vem e entrega as profecias falando sobre isso, né? Que Deus iria julgá-los, que Deus iria tratar com eles, mas porque Deus os ama e Deus os queria perto novamente. Bom, e a gente vê Jesus ali, quando prega na sinagoga, ele lê Isaías 61. Nós vemos também ali em Atos 8, o eunuco, quando ele chega, eu até separei aqui, você não precisa abrir, Atos 8,
se a mídia quiser colocar, por favor, 32, o eunuco está lendo Isaías, e ele lê a parte que fala lá em Isaías: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E Filipe ali se aproxima do eunuco, sobe na carruagem, ele fala: mas como que eu vou entender o que eu estou lendo? De quem que eles estão falando? E Filipe ali prega para o eunuco e fala: esse aqui, que foi escrito há 700 anos atrás, é Jesus, o Messias, ele já veio. E o eunuco foi batizado logo em seguida. O apóstolo Paulo, nas suas viagens, ele usa muito os textos, e tem um versículo lá em 1 Coríntios 2:9, que Deus me entregou ele, quando está até anotado aqui, eu lembrei disso no final da noite, quando eu estava estudando, e quando a Bianca estava prestando vestibular, e o terceiro ano, todo aquele desgaste emocional, financeiro, a gente já depenado em todas as áreas das nossas vidas, emocionalmente, financeiramente. E Deus me deu, está escrito aqui, Bianca 2019. Se cumpriu em 2020. Por quê? Ela teve uma posição muito boa na faculdade pública. E nós falamos: nossa, esse ano ela passou, ela vai entrar na Unesp. E diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é uma citação de Isaías 64:4. Se cumpriu em 2020, não do jeito que nós achamos que seria. E Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas como família. E ela já estudou, já se formou, não foi na Unesp. Deus é bom, é sempre bom. Enfim, o livro de Isaías tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. Só algumas curiosidades aí. E quando a gente chega no capítulo 49, na verdade, do capítulo 1 ao 39, Deus ali está falando sobre julgar o povo, sobre trazê-los de volta e entregando mensagens mesmo para provar o povo. E no 40 em diante, até o 66, Deus vem com uma mensagem de esperança. Tanto é que o capítulo 40 começa: consolai, consolai. E no capítulo 49, onde nós chegamos, tem uma mensagem de esperança e de fé, uma mensagem de salvação. Como eu disse anteriormente, Israel se corrompeu, se perdeu ali no meio do caminho, e Deus fez de tudo para trazê-los de volta. E nesses versículos, nesses 4 versículos, cada um deles, Deus trouxe um ensinamento e trouxe algo ao meu coração. E o versículo 13, ele diz assim: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Israel estava passando ali um momento de muita aflição. Eles foram levados para o cativeiro, assírios e babilônicos estavam assolando o povo, e Deus fala para eles cantarem, para eles se alegrarem, porque Deus estava ali como consolo, e Ele via os aflitos. E para apoiar esse versículo, eu me lembrei de Lamentações 3, 22 e 23. Se você quiser abrir lá, Lamentações 3... E a palavra de Deus, amados, ela é remédio para nós, ela é imutável. Então, tudo o que aconteceu lá atrás, você pode ter certeza que isso vai acontecer sobre a sua vida. Isso vai, de alguma forma, te fortalecer, para trazer mesmo o ensino que o Senhor tem, para ministrar o seu coração. Aqui.
Lamentações 3, 22 e 23. Acompanhe comigo aí. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Mesmo que o povo estava passando ali um momento difícil, um momento de prova, um momento de juízo do Senhor, o Senhor pede para eles se alegrarem, que Ele tinha consolo para eles. Por quê? As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Eu fico imaginando o Senhor assentado no seu sublime trono e nos vendo com as nossas falhas, com os nossos pecados, tudo que a gente pratica no dia, mas na manhã seguinte, o estoque de misericórdia é renovado e Ele vem com a fidelidade, com a graça dEle sobre nós. Deus é maravilhoso. Amém? No segundo versículo, então no primeiro versículo, nós vemos aqui o amor de Deus sendo declarado. Mesmo eles numa situação difícil, sobre juízo de Deus, Deus, eu tenho consolo para vocês. No versículo 14, o que nós aprendemos? O amor de Deus sendo questionado. Lá no versículo 14, acompanha comigo aí, volta para Isaías, vocês voltaram? Isaías 49. Mas Sião diz, o que Sião responde? O que Israel responde? O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Uau! Quem já não fez esse questionamento com o Senhor? Aqui, a situação deles era muito difícil, sobre a opressão de assírios e babilônicos, levados cativos, escravos, e foi motivo de muito sofrimento e humilhação. E essa palavra, amados, ela confrontou muito o meu coração, porque parece muito com a nossa vida, parece muito com o que a gente vive, com o que a gente viveu num determinado tempo. Deus estava disciplinando o seu povo, e era natural eles se sentirem desamparados e abandonados, não é? Quem se identifica aí? Ninguém? Ah, glória a Deus, não estou sozinha. Porque a gente lê a Bíblia e a gente vê, ai, Deus me ama, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Ele é meu Pai, eu sou filha amada. Mas a gente lê os Salmos, Ele é socorro bem presente nas tribulações, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Mas quando vem um problema, quando vem um diagnóstico de uma doença, o desemprego, qualquer luta financeira, no casamento, luta com os filhos, a primeira coisa é questionarmos a Deus. Mas será que Deus me ama? Mas será que Deus está me vendo? Mas não é possível, tanto sofrimento, tanta luta, mas eu acabei de sair de uma, já entrei na outra. Senhor, 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 o Senhor me ama mesmo? Aí você olha ao seu redor, tudo dando certo para os seus irmãos, para os seus amigos. Não que a felicidade esteja nisso, amém? É só para eu ilustrar aqui. Ver o irmão trocando de carro, mudando de casa, uma casa melhor. Ver o filho passando na faculdade, terminando a faculdade, casando. Oh, Senhor, e os meus estão aqui num perrengue. E às vezes a gente se questiona, será que Deus me ama mesmo? Eu passei uns bocados aí no começo do ano. Final do ano foi tão bom. Aí entrou janeiro, mas numa luta. A empresa, ninguém chamava para serviço, eu procurando emprego e não estava conseguindo achar. E algumas coisas em casa meio difícil. O Hernani com essa situação de ir para São Paulo em abril, eu falei, Senhor, o tempo está passando. Aí um dia eu falei assim para o Senhor, eu lembrei disso. Eu falei assim para o Senhor, Senhor, por que para mim é tudo tão difícil? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Aí logo eu volto para a terra, né? Eu falo, Senhor, como eu sou mimizenta. Até conversamos sobre isso, né, pastor João? Eu falei, Senhor, como eu sou mimizenta, para de reclamar, glória a Deus. E comecei a mudar a minha oração, mas dei ali uma derrapada nesse sentido aqui, que Israel fez, se sentindo desamparado, se sentindo, mas o Senhor se esqueceu de mim. E Davi fez isso.
Lá no Salmos 42, de 9 a 11, abre lá comigo. Eu achei tão interessante esse salmo. Tem uma palavra nova aqui que eu aprendi, Salmos 42, porque a gente pesquisa, né, versículos que falam sobre, e veio esse salmo, eu achei ele muito interessante, muito lindo. Nessa situação aí de questionarmos a Deus. Salmos 42, do 9 até o 11, todos acharam? Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalam-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele meu auxílio e Deus meu. E a palavra que eu aprendi aqui, que eu quero ensinar para você nessa manhã, digo a Deus minha rocha, Davi dizendo a Deus, por que te olvidaste de mim? Essa palavra olvidaste, quem sabe o que significa? Olha, o Du sabe como ele é inteligente. Pastora Adriana, com certeza, não vou nem olhar para lá. Glória a Deus. Olvidaste significa esquecer. No dicionário está assim, deslembraste, olvidaste, esquecer-te, deslembraste. Eu nem sabia que existia essa palavra, deslembraste. Alguém que lembra e não lembra mais. E Davi está questionando Deus aqui, Deus, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que te olvidaste de mim? Por que eu vou ficar andando lamentando a opressão dos meus inimigos? Meus ossos estão esmigalhados, os meus adversários me insultam, dizendo, onde está o teu Deus? Você não serve a Deus? Por que você está passando essa luta? E Davi ali já recobra a consciência, como eu. Por que estás abatido, a minha alma? Por que você está perturbada, alma? Eu vou esperar em Deus, eu ainda o louvarei, Ele é meu auxílio, essa situação vai passar. Glória a Deus. Aprendeu aí o que é olvidaste? Nunca mais você vai esquecer. Anota aí na sua Bíblia. Glória a Deus. E nós questionamos a Deus. Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não se importa comigo. Deus abençoa a Maria, o João, o José, a Jaqueline, mas não me abençoa. Ó Pai, ó céus, ó vida. E vira o muro das lamentações. Quem já fez como o Davi aí? Levanta a mão. Né? Levanta tudo. Deus é maravilhoso. E volta para Isaías 49. E lá no versículo 15, nós vemos ali o amor de Deus sendo ilustrado. Deus coloca ali uma figura para ilustrar esse amor dele. Versículo 15 diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que se não compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E ali Deus coloca uma figura, a figura da mulher. Deus responde o questionamento do povo, mostrando ali através da figura da mulher, porque é o que dizem, né, que o amor de mãe é um amor muito forte. O amor de mãe é um amor puro, uma mãe saudável, né, uma mãe normal, não o que a gente vê, infelizmente, por aí. E a pastora Cristiane, hoje lembrei muito dela, ela está vivendo isso. Como ela pode esquecer do Miguelzinho que ainda mama? Você aí que tem o seu bebê, a Thaísa, a Lívia que foi apresentada. Como que a gente pode se esquecer do nosso filho que é tão indefeso, que é tão pequenininho, que depende tanto da gente? E Deus usa essa figura da mulher, da mãe. E eu lembro que o apóstolo Edson até nos ensinou sobre isso, que quando o profeta fala aqui, Deus usando a vida do profeta, ele também quer dizer sobre a amamentação. Por quê? O peito enche de leite, e aí começa a doer, começa a vazar,
não tem nem como se esquecer, eu preciso amamentar. Não tem como a mulher se esquecer do filho. E a gente se coloca, nós que somos mães, você que é pai também pode medir por isso, porque um filho é algo tão precioso para nós. E eu estou vivendo uma fase bem difícil como mãe, bem difícil não, bem gostosa, uma fase de transição, de daqui a pouco, né, minha filha ir viver a vida dela e morar na casa dela. E como é difícil, né, se a gente pudesse, deixava com a gente o tempo todo, mas o Senhor fez assim, e glória a Deus por isso, que ela vai constituir a família dela. E quem já ouviu aquela frase, né, da mãe leoa, faz para mim, mas não faz para o meu filho. Tem umas coisas que é exagero, né? Meu filho, minha vida, eu mato e morro por você. Eu acho essas coisas um pouco exageradas. É Deus, o marido, depois os filhos, na hierarquia do cristão. Claro, nós amamos os nossos filhos, mas tem uma ordem aí. E como dói a gente ver o nosso filho sendo judiado. A Débora começou na escolinha. E ela já voltou mordida. Semana passada, com o relojão. E a Cibele colocou a foto no nosso grupo. Eu falei, ai, tadinha, sei lá o que aconteceu ali. E aí é normal, criança brinca, criança se desentende. E às vezes a criança teve até culpa, mas a mãe vai defender o filho com unhas e dentes. E vai... Não, ele não teve culpa não, ele é inocente. Sabe aqueles filmes? O Pestinha, Denis o Pimentinha. Às vezes a criança é daquele nível, mas a mãe, não, mãe, não, ele é inocente, ninguém fez nada. Ele não fez nada, fizeram para ele. Mãe é assim, e Deus ilustra através da mãe. Acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho que ainda mama? Mesmo que ela se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. E lá no Salmos 27:10, tem algo parecido ali. Se puderem colocar aqui atrás, não precisa abrir. Salmos 27:10 diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, queridos, o amor de Deus, o amor do Pai, ele transcende, ele é muito maior. E a parte B do versículo 15. Mesmo que o pai e a mãe se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Mesmo num tempo de juízo, mesmo num tempo de eu querer chamar a atenção de vocês. E Hebreus 13:5 é um versículo muito conhecido. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? E muitas vezes, com certeza, não foi o Senhor que se afastou do povo. Foi o povo que se afastou do Senhor. E isso pode acontecer com a gente. Da gente se afastar do Senhor, da gente esfriar, deixar as circunstâncias esfriarem a nossa fé. Mas o Senhor jamais vai te abandonar, vai te deixar ou vai se esquecer de você. Aliás, o tema da minha mensagem é: Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu, Deus não se esquece, Deus não se esquecerá. Pode colocar aí todos os tempos verbais. Porque Ele é bom, Ele é fiel. E a gente vê aqui no livro de Isaías, nesse pequeno trecho da palavra de Deus, muitas vezes as nossas vidas. E o versículo 16, o que a gente aprende com ele? O amor de Deus provado. A prova do amor de Deus. E aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo. Lá no versículo 16, Deus diz: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Essa palavra gravei é a mesma, lá do Velho Testamento também, de quando Deus dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E a lei é gravada nas pedras. Então, não é algo ali que é impresso ou carimbado. Eu imprimi, carimbei num papel onde pode chover e desfazer. Não. É gravado, é talhado na pedra, na rocha, em algo firme, em algo forte. Gravar é uma inscrição perpétua. É para sempre. É para sempre.
E Deus fala isso, que nas palmas das mãos dele, ele nos gravou e ninguém pode apagar. Amém? E quando a gente pensa em mão, né, aí é um antropomorfismo, Deus usando as partes do corpo para falar conosco, porque Deus é espírito, mas é para a gente entender o poder e a grandeza desse Deus. E quando a gente fala em mão, é um órgão que ele fica sempre aparente. E quando eu estava escrevendo, o Espírito Santo me fez lembrar, quando a gente quer lembrar de alguma coisa, a gente não escreve na mão? Vocês já viram pessoas com escritos assim para lembrar? Uma vez eu escrevi pão. Eu não podia esquecer de levar pão para casa. E eu me lembrei disso, né? Passar em algum lugar e aí você escreve na mão. E a mão é um órgão que a gente sempre vê. A gente fala gesticulando, então se eu escrever na testa, eu teria que olhar no espelho para lembrar. A mão não, você está sempre vendo a mão. Olhar para o pé, você tem que andar olhando para baixo, não é? E o Espírito Santo ministrou muito o meu coração aqui, falando que o Senhor, Ele nos gravou nas mãos dEle, na palma da mão dEle. Ele não gravou o nosso nome, não é o nome que está escrito no livro da vida. Ele não está falando aqui de nome, Ele está falando, eu te gravei. Eu gravei você. Eu gravei você, Vanessa. Eu gravei você, Silmara. Eu gravei você, Andréia. Eu gravei você, Chororó. Amém? O Senhor gravou você na palma da mão dele. Então, quando ele se mexe, quando ele está sempre olhando para a mão dele e vendo você lá gravado. Amém? A palavra de Deus, ela é tão linda, amados. Eu fui fazer uma pesquisa aqui sobre mãos e achei várias coisas aqui e separei algumas para a gente entender. Lá em João 10, 28, abre lá comigo. Lá no Evangelho de João. Também é um texto muito conhecido, mas é bom a gente ler, né? O nosso olho bate foto no versículo e é muito mais eficaz para nós lembrarmos. Então, tenha a Bíblia de papel, leia a Bíblia de papel. João 10, 28, o que diz? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Jesus está falando aqui. E ninguém as arrebatará da minha mão. Se a gente começar a ler o capítulo 10, vai falar que Jesus é o bom pastor. Jesus é Deus, amém? Jesus é o Deus do Velho Testamento. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Deus é trino e uno. Deus é um só, nas três pessoas da Trindade. E Jesus fala aqui, ele fala das ovelhas, que as ovelhas, ele é o bom pastor, que elas ouvem a voz dele, que ele sabe quem elas são, que ele cuida delas, que elas estão no aprisco, que o ladrão não vai roubá-las e destruí-las. E Jesus fala isso, que ele nos deu a vida eterna. O seu nome, você, não é seu nome, você está gravado nas palmas da mão de Deus, isso é eterno. Está talhado ali na rocha, não é algo que vai se apagar, ninguém vai tirar dali. Você jamais vai perecer, ninguém vai te arrebatar das mãos do Senhor, ninguém vai te arrebatar das mãos de Jesus. O que significa arrebatar? É arrancar com força. Jesus não vai permitir isso, porque você está seguro nas mãos dele. Amém? E em João 20, vai um pouquinho mais para frente. Também fala sobre mão. João 20, o versículo 19 e 20, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, todos acharam? Estou escutando folhinhas aí. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado.
Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Até aqui. Jesus morre, ressuscita, passa o tempo necessário, ele volta para a casa dos discípulos, entra lá, eles estavam lá presos com medo dos judeus, porque eram todos discípulos de Jesus. Jesus entra, a primeira coisa que ele fala: paz seja convosco. Ele tem paz para você. Ele tem paz para a sua casa, ele tem paz para a sua família, ele tem paz para os seus momentos de tribulação, e ele mostra as mãos e o lado. Por que que ele mostra as mãos? Porque nas mãos estavam as marcas dos cravos. Nas mãos estavam aquilo que ele fez por nós, o sofrimento dele, estava gravado nas mãos dele. Jesus mostra as mãos, Jesus mostra uma das demonstrações do sofrimento, do fato dele ter morrido por mim e por você. E Deus fala, amado, que ele nos gravou nas mãos. Não gravou simplesmente o seu nome. Ele gravou você. Então, que você, em nome de Jesus, saia daqui nessa manhã com essa convicção, que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece de você. Às vezes o que pode ter acontecido, não te julgando, mas o Espírito Santo me pediu para eu falar isso. Às vezes Deus quer chamar você de volta, chamar você para perto, como Ele fez com o povo de Israel. Porque a gente sabe o fim de tudo isso. O Messias veio, morreu, ressuscitou, e aquele que o reconhece como Senhor e Salvador tem a vida eterna. E que, em nome de Jesus, os judeus abram os olhos para isso. E o que significa Deus ter te gravado nas palmas das mãos dEle? Que Ele carrega você nas mãos dEle. Então, para de questionar. Ele fala que os nossos muros, os teus muros estão continuamente perante mim. A sua vida está continuamente perante o Senhor. E não existe possibilidade, meu amado, de Deus se esquecer de você. Pode até ter essa sensação pelos problemas que você tem vivido. Eu vivi muitos problemas na minha vida e não tenho uma vida perfeita, não. Tenho alguns problemas, não muitos como era no passado, porque hoje Jesus está comigo e Ele entra na minha casa e fala: paz seja contigo, paz seja com vocês, e eu recebo essa paz. Eu sei que Ele está comigo. E quando Deus, Ele olha nas palmas das mãos dEle e vê você gravado lá, Ele gravou a sua pessoa, Ele gravou as suas obras, Ele gravou também as suas tentações, os seus pecados, as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas lutas. Tudo sobre você está nas mãos de Deus. Ele não se esqueceu e Ele não se esquece de você. Que você se sinta fortalecido com essa palavra. E que você, quando vier a tentação de pensar que Deus se esqueceu de você, acontece tudo na vida da Maria, do José, menos na minha, que às vezes não chegou o tempo de acontecer isso na sua vida. Às vezes não chegou o tempo do Senhor vir e finalizar esse processo seu, esse processo que você está vivendo. Mas que você medite nisso e erga os seus olhos para o Senhor, porque é dele que vem o socorro. E às vezes a gente tem que passar aí alguns apertos, algumas situações para nos aproximarmos de Deus. Porque a tendência do homem, amados, é se ensoberbecer, é ter o orgulho no coração e achar que nós não precisamos de Deus, não precisamos de ninguém. Mas dependa de Deus. Coloque mesmo todas as suas energias, coloque a sua fé. Quando você estiver passando por esse momento, eu não sei o que você está passando, mas pensa nesse versículo: Senhor, ainda que uma mãe se esquecer do filho, que ainda mama, que é impossível, a tua palavra diz que o Senhor não vai se esquecer de mim. O Senhor me tem gravado nas palmas das suas mãos, o Senhor está me vendo, o Senhor me vê na aflição, o Senhor me vê na tentação, o Senhor vê essa necessidade que
que eu preciso. O Senhor sabe o que eu preciso. E eu não vou esmorecer, eu vou esperar em Ti, como Davi declarou naquele salmo. Onde está o teu Deus? Os teus inimigos estão perguntando, os teus amigos estão perguntando. Ele está no santo e sublime trono. Ele está assentado nos céus, glorioso, e não perde o controle da minha vida. Eu confio nesse Deus e eu sei que eu vou glorificar a Ele, porque isso vai passar, eu vou aprender e o que eu passar eu vou ainda ministrar pessoas com isso. Amém? Glória a Deus, se coloque de pé, vamos orar por isso. Seja a luta grande, seja a luta pequena, seja a luta média, o Senhor está com você. Amém? E Ele não se esqueceu. Ele não se esquece. E Ele nunca vai se esquecer. Eu gostaria de convidar os pastores, os presbíteros e diáconos aqui para frente. Coloquem óleo nas mãos. Enquanto eles vêm, vai pensando aí. Que luta você tem passado? Você já fez esse clamor de Davi? Senhor, por que te olvidaste de mim? Por que você se esqueceu de mim? Gente, é normal isso. Eu já pensei muitas vezes que o Senhor se esqueceu de mim. Com toda a minha humildade, porque vocês me veem como uma pessoa muito abençoada, uma mulher de Deus, a pastora do amor, vocês dizem que eu sou, eu recebo, eu amo mesmo, eu amo vocês, eu amo os meus irmãos, eu amo o meu chamado, eu amo a minha igreja, eu amo o meu Deus. Mas eu já tive momentos, amados, tanto de querer desistir, de falar, ai Deus, está tão difícil, eu não quero mais. E às vezes você pode estar se sentindo assim. E se você não está se sentindo assim, desamparado por Deus, será que não vai ter uma situação aí, semana que vem ou mês que vem? Não estou profetizando sobre a sua vida, situações difíceis. Mas eu quero que você entenda que às vezes Deus usa essas situações difíceis para nos aproximar mais dEle. Porque Ele ama o povo de Israel e sempre amou. O povo se afastou de Deus, não foi Deus que se afastou do povo. Será que você não está aí afastado do Senhor? Tempo de leitura da palavra horrível, escasso. Tempo de oração horrível, escasso. Será que a sua boca tem saído podridão dela e não palavras de bênção? Ou você está passando um momento difícil, confiando no Senhor, firme no Senhor? Eu gostaria que você viesse à frente, recebesse óleo na tua cabeça, e a oração dos pastores, dos nossos líderes, que muitas vezes estão aqui na frente, como muitas vezes eu vim à frente, destruída. Mas eu falei, não, Deus, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor é comigo, e eu vou abençoar os meus irmãos, porque o Senhor me confiou um chamado. Se você está nessa situação, vem para frente. Receba a oração, se fortaleça no Senhor. Eu vim muitas vezes para frente. Eu vim muitas vezes para frente, falando que no próximo culto eu não viria mais, que eu estava cansada. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos esse momento agora diante de Ti, esse momento de humilhação, esse momento de quebrantamento. Pai, que o Senhor abençoe agora os líderes, que o Senhor dê das Tuas direções, que o Senhor ministre o coração de cada um, ministre aqueles que estão falando com o Senhor nos seus lugares. Senhor, confirma no coração deles que o Senhor não se esqueceu deles. Fortalece, Senhor, a fé dos meus irmãos, fortalece a minha fé, fortalece a nossa fé, Pai. Porque o mundo é tão mau, as situações querem nos tragar, querem nos tirar
do foco que é o Senhor. Fala, Espírito Santo, usa mesmo a vida dos nossos líderes, dos teus líderes. E que os meus irmãos saiam daqui com respostas, saiam daqui fortalecidos, saiam daqui certos de que o nome deles, que eles, aliás, estão gravados nas palmas das tuas poderosas mãos. E que o Senhor vê, e que o Senhor olha, o Senhor sempre os vê, gravado nas palmas das tuas mãos. Abençoa, Pai, fortalece, traz respostas, levanta aquele que está abatido, fortalece o cansado, tira os fardos. Ore labacere alabaias, xeriri alabalabalabasore alabaias. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, porque ela é tão linda. Ela nos exorta, ela nos traz para perto de ti, ela nos fortalece. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, diz o Senhor. E Ele passa com você essa luta, Ele te vê nessa luta. Ore alabalabaxerias, ore andalabalabalabassore alabaias. Age com liberdade aqui, Espírito Santo. Age com liberdade aqui. Não somos donos de nada, tudo é teu neste lugar. Esse lugar pertence a ti. Age livremente aqui, Senhor. Nós precisamos de ti. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos ensina. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos fortalece. Que esta palavra fique gravada no coração do teu povo. Que essa palavra, Senhor, assim como o Senhor nos gravou nas tuas mãos, não saia de nós. Para que nós não percamos o foco em ti. Em nome de Jesus. Abençoa, abençoa, abençoa o teu povo. E que eles possam, Senhor, futuramente ou brevemente testemunhar o que o Senhor fez. Obrigada, Pai. Obrigada, nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Queridos, eles vão continuar orando aqui. Depois o ministério profético vai ficar desse lado. E eu vou te abençoar. Para que, se você não precisar de nenhuma oração, que não seja essa, continuaremos aqui à frente. Eu vou te abençoar por um domingo e uma semana abençoada. Amém? Recebe a bênção do Senhor. Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada, Senhor, pela vida dos teus filhos, que saíram do lar deles para estarem aqui na tua casa, para dedicar esse tempo, esse primeiro dia da semana a ti, a ouvir a tua voz, a louvar e adorar o teu nome. Peço que o Senhor os abençoe, peço que o Senhor os honre, os fortaleça, que eles tenham uma semana abençoada, de vitória, de respostas, de alegria. E se vierem as lutas, que eles não se esqueçam que o Senhor é com eles e não se esquece de nenhum deles, independente das falhas, dos pecados, das situações difíceis, o Senhor está com eles o tempo todo. Que essa convicção esteja no coração deles. Leva-os em paz, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glorifique ao Senhor com as suas palmas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.